pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre os meus livros preferidos do ano de 2018. Eu já estou planejando esse vídeo há bastante tempo, mas só agora eu tive tempo para sentar e separar os livros que me marcaram no ano de 2018. Não vou colocá-los em nenhuma ordem de hierarquia, só vou mostrar para vocês aqui esses que eu separei. O primeiro deles é um livro maravilhoso, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse é um livro clássico da literatura inglesa do século XIX e merece muito ser lido. Eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque eu tenho um vídeo específico só sobre esse romance aqui, então se você tem interesse em assistir, eu vou deixar o link aqui em cima no card. Bom, mas de maneira geral, nós acompanhamos a protagonista Jane Eyre, que é quem nos conta a história em primeira pessoa, e a gente acompanha ela desde a sua infância, quando ela morava com uma tia que a tratava muito mal, até ela ser mandada para uma escola, uma instituição chamada Lowood, na qual ela foi muito maltratada também. Ela tinha pouca comida, era uma instituição para pessoas mais simples, então ela sofreu bastante naquela época, era uma escola muito rígida, mas ela conseguiu a educação que ela precisava para buscar caminhos por conta própria e ela aceita trabalhar como governanta na mansão em Thornfield Hall do Sr. Rochester, que é um nobre inglês muito rico e que tem uma enteada chamada Adele, e a Jane Eyre vai trabalhar nessa casa como a governanta da jovem Adele. E o que ela não esperava é que ela iria se apaixonar pelo Sr. Rochester. Então há um embate entre classes sociais, entre o que é adequado, o que não é adequado, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E é uma história envolvente, muito bem escrita e vai te encantar com certeza. Então Jane Eyre foi um dos meus livros preferidos de 2018. Outro livro que teve como inspiração o livro da Charlotte Brontë foi Mistério em Chalk Hill, da alemã Susanne Gogel. Eu li esse livro praticamente em conjunto com Jane Eyre e foi uma experiência muito interessante porque as duas histórias têm muitos paralelos. A Susanne Gogel escreve que ela tem Jane Eyre como um dos seus livros preferidos e influenciou muito a escrita desse livro aqui. Bom, esse livro foi fantástico, superou todas as minhas expectativas. Também tem um vídeo só sobre esse livro aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card se você tem interesse em assistir. Nesse livro nós acompanhamos a Charlotte Pauli, que acho que faz referência a Charlotte Brontë. A Charlotte Pauli é uma jovem alemã e ela decide sair no século XIX, e ela decide sair de Berlim depois de um escândalo social que envolveu ela e um rapaz de uma categoria social mais alta. Então ela deixa Berlim e ela aceita trabalhar como governanta em uma mansão na Inglaterra. Então a Jane Eyre e a Charlotte Pauli têm muitos paralelos aqui. E lá o dono da casa é o Sir Andrew, e o Sir Andrew perdeu recentemente a sua esposa, a Lady Ellen, e por isso que ele contrata a Charlotte para cuidar da sua filha ainda muito pequena, a Emily. O que a Charlotte não esperava é que nessa mansão ela vai descobrir alguns eventos sobrenaturais que têm relação com a morte da Lady Ellen, que foi uma morte muito mal explicada, e ao mesmo tempo nós conhecemos também o Tom, que é um jornalista que mora em Londres. Ele acaba se interessando pelo trabalho da Society for Physical Research, então da Sociedade de Pesquisa Psíquica, e ele se interessa por esses assuntos de contatos com pessoas que já morreram, e ele tem muita curiosidade em saber se isso é realmente verdade ou se não é só uma farsa. E ele acaba sendo contratado para ir até Chalk Hill para investigar esse caso da morte da Lady Ellen. É um livro maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Outro livro que me marcou em 2018 e que também tem uma atmosfera bem sobrenatural e é um clássico do século XIX também é O Retrato de Dorian Gray, que foi escrito pelo irlandês Oscar Wilde. O Oscar Wilde é um dos meus escritores preferidos, já falei com vocês aqui no canal, e fazia muito tempo que eu queria ler O Retrato de Dorian Gray, que é o único romance que ele escreveu, o único livro mais longo. Ele escreveu muitas peças de teatro, contos e poemas, mas romance mais longo esse é o único.
E essa história é o seguinte: o Dorian Gray é um jovem nobre da sociedade inglesa e ele é muito bonito e é um solteiro convicto. Ele também se envolve com muitas mulheres, ele é muito boêmio, ele leva uma vida assim bem escandalosa para os padrões da época. E aí ele decide contratar um amigo seu, um pintor, para fazer um retrato da sua pessoa, para imortalizar a sua juventude. Mas o que ele não sabia é que naquele momento ele estaria, quando ele tem uma conversa com um retrato, que ficou muito bom, muito bonito, ele tem uma conversa com o retrato e acaba fazendo um pacto com o diabo, e ele nunca envelhece enquanto o quadro envelhece no seu lugar. E é uma história assim sobre vaidade e a efemeridade da beleza, e vale muito a pena ser lida, que é escrito de uma forma muito legal, muito poética, e você lê rapidinho porque é uma leitura muito envolvente. Outro livro que me marcou em 2018 foi um dos últimos livros que eu li, foi no final do ano passado. Também tem um vídeo só sobre esse livro aqui, vou deixar aqui em cima no card. Aliás, eu acho que eu tenho sim, eu tenho um livro para cada um dos, eu tenho um vídeo para cada um dos livros que eu vou falar aqui nesse vídeo. Esse livro aqui, Station 11, ou Estação 11, da Emily St. John Mandel, foi um livro que me surpreendeu em vários aspectos, porque não é um livro que eu teria escolhido por conta própria. Eu tive que ler esse livro para uma disciplina do doutorado e eu me encantei. Essa história se passa num universo pós-apocalíptico, digamos assim, é o nosso mundo, mas ele é consumido por um vírus mortal e em questão de 2, 3 dias, 99,9% da população mundial morre. Imagina só esse cenário. Então, esses sobreviventes que por acaso conseguiram sobreviver vão ter que reaprender a viver nesse novo, que é o mesmo local que nós vivemos, mas que está muito, muito, muito diferente. Então, não existem mais cidades, não existe mais internet, não existe mais eletricidade. Então, eles têm que se reconectar com o seu primitivismo, com a natureza. E o que é muito interessante é que tem um grupo de sobreviventes que decidem se juntar e formar o que eles chamam de Traveling Symphony, a sinfonia itinerante. E eles vão de assentamento em assentamento, como eles chamam os locais, porque não existem mais cidades, apresentando peças de teatro, normalmente Shakespeare, ou outras apresentações musicais. E é muito interessante como a arte sobrevive mesmo num universo pós-apocalíptico, porque o lema da sinfonia é o seguinte: Survival is insufficient, ou seja, sobreviver não é suficiente. Então eles precisam de algo além para ter vontade de viver, e isso é a arte. Eu recomendo muito, muito, muito a leitura desse livro. Eu sei que você vai se surpreender com essa leitura da Emily St. John Mandel, que é uma escritora canadense contemporânea. Bom, voltando para o século XIX, mas não mais na Inglaterra, e sim em Portugal, outro livro que me marcou em 2018 foi O que Fazem Mulheres, do Camilo Castelo Branco, um dos grandes nomes da literatura portuguesa do século XIX, do romantismo em Portugal. Eu li também esse livro para uma disciplina do doutorado de literaturas do século XIX, então provavelmente não teria escolhido por conta própria, se bem que eu gosto muito do Camilo Castelo Branco. Eu já li outros livros dele, li Amor de Perdição, que eu gostei muito, e esse livro aqui é muito legal porque a gente embarca numa viagem para Portugal do século XIX. Também tem um vídeo só sobre esse livro aqui no canal. Se você tem interesse em saber mais, clica lá, porque tem muitas coisas que se conectam nesse romance. Um charuto que aparece lá no início do romance, e depois você vai entender a importância desse charuto só depois. A nossa protagonista é a Ludovina, que é apaixonada pelo Ricardo de Sá. Ela é uma jovem sem muita perspectiva social, não é de uma classe social muito alta, e ela é apaixonada pelo Ricardo de Sá, que é um boêmio poeta que gosta da Ludovina, mas sabe que com ela não vai conseguir ascender socialmente. Então ele termina o relacionamento e ela fica devastada quando ela descobre as verdadeiras intenções do Ricardo de Sá, e é aí que ela decide seguir a vontade do seu pai e se casar com um homem muito mais velho, mas que tem mais fortuna. Então é um livro sobre casamentos arranjados, sobre classes sociais, mas também é muito divertido e muito bem escrito, vale a pena ler sim. E por fim, o último livro que me marcou em 2018 e que foi, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li no ano,
foi o terceiro volume da Guerra dos Tronos, a Tormenta de Espadas. Não sei nem como começar a falar sobre esse livro em poucos minutos, por isso que se você tem interesse em saber mais sobre o que se passa nesse terceiro volume da saga, assista ao vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui. Eu estou adorando ler as Crônicas de Gelo e Fogo, eu estou mais ou menos lendo um livro por ano, porque esse foi um calhamaço, mas que eu li muito rápido. Foi muito bem escrito, eu gosto da maneira como George Martin escreve, com essa troca de perspectivas, acho muito interessante. E esse livro aqui me marcou e espero que os próximos... Já me falaram que o terceiro livro é o melhor da saga, mas espero que o quarto livro também seja tão bom quanto ou ainda melhor, né? Então é isso, pessoal, esses foram os livros que me marcaram em 2018. E vocês, o que leram em 2018 e quais foram os seus livros preferidos do ano passado? Comentem e deixem aqui a sua opinião sobre esse vídeo. Se você curtiu, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!